aborreceu a Deus, e pelo fato dele ter cometido essas três coisas, Deus tomou o seu reinado, e ele veio à ruína com toda a sua casa. A Bíblia nos diz que Israel estava em guerra. Saul, ao invés de consultar ao Senhor, Saul, ele vai consultar uma agoreira, uma feiticeira. Ele deixou de consultar a Deus para consultar uma feiticeira. E a feiticeira lhe falou o que lhe apraz, não o que Deus queria que ele ouvisse, que ele praticasse. A segunda coisa, Saul, ele vai oferecer a Deus um sacrifício. Sacrifício não era ofício do rei, não era para ele oferecer um sacrifício. Sacrifício era para o sacerdote oferecer. E o terceiro erro que Saul comete, quando eles estavam em guerra, no campo de batalha, Deus mandou que ele matasse o rei, e ele desobedeceu às ordens de Deus e não matou aquele rei, poupou a vida dele. Foi que depois Israel sofreu muitos e muitos anos por causa, consequência do pecado de Saul. Por essas três coisas, Saul, ele vai perder o seu reinado, porque Deus entristeceu com ele. E Deus então vai tirar o reinado de Saul e vai passar para Davi. Saul, ele perde o seu trono, e depois, em campo de batalha, queridos, Saul vai ver que o seu filho Jonathan havia morrido. Ele vai lançar-se sobre a sua espada, e ele vai perder a sua vida também. Quando observamos aí a perca, a primeira coisa que Saul perdeu, irmãos, foi a sua dignidade. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que ele perdeu tudo que Deus havia lhe concedido. Nós olhamos aqui para o texto sagrado, quando nós damos continuidade, queridos, lá em 1 Samuel, nós vamos ver que mesmo Saul perseguindo Davi, quando ele sabe que o seu amigo Jonathan havia morrido e que o rei Saul havia morrido, ele vai rasgar as suas vestes, e aqueles homens que estavam com ele também choram, pranteiam a morte do rei e a morte do seu amigo Jonathan. Queridos, quando acontece isso, Saul então perde a sua vida, Jonathan perde a sua vida. Nós analisamos que no capítulo de número 23, versículo 18, Davi e Jonas, eles vão fazer uma aliança. Meus queridos, alguns ramos de teologia por aí afora que falam que Davi e Jonas tinham um caso amoroso. Isso é coisa demoníaca, meus queridos. Eles tinham uma grande amizade
amizade era comparado como que uma amizade de sangue, de irmão. E a Bíblia Sagrada nos diz que depois que eles fizeram esta aliança, não simplesmente diante do homem, não, eles fizeram esta aliança diante de Deus. Deus presenciou a aliança que ambos fizeram. Saul já estava morto, Jonathan já estava morto, mas porém Jonathan, ele vai ter um filho, e aquele filho, meus queridos, quando estava com 5 anos de idade, Israel sempre guerreava uma babá que tomava conta desse menino. Naquele momento de batalha, ela vai tentar fugir com aquela criança, e ela vai deixar aquela criança cair, e aquela criança vai ficar aleijada de ambos os pés. E quando nós seguimos o ponto histórico, nós vamos ver que o tempo foi se passando. Não queira, meus queridos, perder a sua intimidade com Deus por causa da desobediência. Se Deus pediu para você ir, vai. Se Deus pediu para você fazer, faça. Mas não desobedeça as ordenanças de Deus, porque pode elas trazer grandes consequências na frente. E foi o que aconteceu com Saul e a sua casa. Mas quando nós olhamos lá em Lamentação, nós vamos ver que a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Quando nós chegamos aqui, meus queridos, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, havia passado muito tempo, havia passado muitos anos, e aquele filho de Jonathan, que havia perdido o seu tato de caminhar, de movimentar, de andar, ele foi para um lugar, meus queridos, um lugar chamado Lodebar, lugar que aparentemente não tinha futuro, lugar de esquecimento, lugar de tristeza, e ele ficou morando ali em Lodebar. Aparentemente, parece que tudo havia acabado para o filho de Jonathan. Mas quando nós olhamos, meus queridos, para a Bíblia Sagrada, algo ficou na memória de Davi. E o que ficou na memória de Davi? A aliança que ele havia feito com Jonathan. Aleluia. Ficou gravado na mente de Davi. O tempo se passou, os anos se passaram, e como eu olho, meus queridos, que as consequências que veio na vida de Saul, na casa de Saul, na família de Saul, que foram grandes perdas, eles perderam a família, eles perderam terras, eles perderam tudo, e o que restava? Um neto de Saul. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, em um dos momentos do reinado de Davi, no auge da sua grandeza, Davi, ele vai fazer uma pergunta: ainda há alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor de Jonatas? Ele faz uma pergunta. E havia um servo na casa de Saul, o nome dele era Ziba.
chamado à presença de Davi, e Davi vai perguntar: és tu Ziba? E ele vai dizer: sim, servo meu. E o rei Davi vai dizer: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? E ele vai dizer: sim, tem uma pessoa, ao filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Ele restou. Porém, ele está lá em Lodebar. Ele está no lugar esquecido. Ele está no lugar triste. Ele está no lugar sem esperança. Eu estou ministrando aqui a pessoas que entraram aqui e que tiveram percas que ficaram lá atrás, percas que aparentemente você pensa que acabou, que está tudo terminado. Não. Lembre-se que Deus é que escreve a minha, a sua, a nossa história. Deus estava escrevendo a história do filho de Jonas. Aleluia. Quando ele estava naquele lugar de tristeza, aleijado de ambos os pés, sem dignidade, aleluia, eu entro aqui na primeira coisa que vai ser recuperada: a dignidade de Mefibosete. Ele vai recuperar a sua dignidade. Oh, aleluia. Glória a Deus. Quem sabe ele fora esquecido pela sociedade, ele fora esquecido pelos nobres, ele fora esquecido, quem sabe até mesmo pelos amigos que ele tinha, mas Deus olhava para ele não estava escondido diante dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estavam voltados para ele lá em Lodebar. Aleluia. Os olhos de Deus estão voltados para você aqui no bairro. Os olhos de Deus estão contemplando você aqui dentro desse tempo, vida nova. Aleluia. A Bíblia Sagrada nos diz que a dignidade de Mefibosete é recuperada quando aleluia, quando ele é lembrado por Davi, da aliança que ele havia feito lá atrás com seu amigo Jonathan. Aleluia. Ficou na memória de Davi. A dignidade dele é retomada. Oh, aleluia. Deus está dizendo nesta noite que Ele ainda ama você, que Ele ainda vela por você, que Ele ainda quer fazer algo para você. Você não está esquecido diante dos olhos de Deus. Pode você estar esquecido pelos amigos, pode você estar esquecido pela família, pode você estar esquecido pelos nobres, pode você estar esquecido pelos grandão, mas deixa eu dizer uma coisa para você: você não está esquecido diante de Deus. Você não está esquecido diante do Todo-Poderoso. Os
E quando Davi conversa ali, queridos, a Bíblia vai nos dizer que o rei Davi pergunta: onde está? E Ziba, ele vai responder: ele está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Aleluia. Eu entro aqui na segunda coisa que vai ser recuperada: as terras que pertenciam a Saul, as terras que pertenciam a Jonathan, vai ser devolvido. Aleluia. Olha para o seu irmão, profetiza aí: aquilo que você perdeu. Fala para o seu irmão: aquilo que você perdeu vai ser devolvido. Mas profetiza com uma palavra de fé profética. Aleluia. Repita aí: aquilo que você perdeu, Deus vai te devolver. Quantos aqui creem nisso? Levante a sua mão. Levante a sua mão. É palavra profética, meus queridos. Aleluia. Quando eu li essa palavra, o Espírito de Deus me impulsionou a pregar nesta noite. Aleluia. Por quê? Porque Deus disse: aleluia, vai ter pessoas lá que tiveram percas, mas fala para eles que eu, Senhor, aleluia, vou devolver o que eles perderam. Só quem crê levanta a mão, só quem crê levanta a mão, só aqueles que creem adora ao Senhor. As terras vai ser devolvidas. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu vejo aqui, meus queridos, Davi mandando chamar Mefibosete lá da casa de Maqui. Aonde ele estava? Em Lodebar. Mas o rei vai dizer: chama ele. Aleluia. Chama ele. Bendito seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu vejo o filho de Jonathan recuperando é a saída de Lodebar para o palácio. Deus está dizendo aqui que vai tirar pessoas da tristeza e transferir ela para a alegria. Eu estou nessa fase de transição, meus queridos. Eu estou nessa fase de transição. Quem aqui está entendendo o que Deus está dizendo? Vai te tirar do lugar da tristeza e te levar para o lugar de alegria. Vai te tirar do lugar de derrota e vai te colocar você no lugar da vitória. Vai tirar você do poço e vai te colocar no lugar de honra. Esse é o Deus que nós servemos. Você pode adorar, levante a tua mãozinha para o céu. Adora a Ele, porque só Ele é digno, só Ele fala e acontece, só Ele promete e cumpre, só Ele pode nos dar vitória. Eu imagino, aleluia, Mefibosete lá em Lodebar, sabe, tristinho, sentado à sua porta, de cabeça baixa, e de repente encosta uma carruagem à porta de Mefibosete. Não uma carruagem qualquer,
mas uma carruagem real. E alguém grita assim: ei, é aqui que mora o Mefibosete? Sim, é aquele que está sentado ali. Ei, Mefibosete, levanta e vem, porque o rei mandou te chamar. Fala e cantar. Oh, aleluia. Meus queridos, quando o mundo nos despreza, quando somos desprezados pela sociedade, não fique triste não, fique não. Por quê? Porque o rei, ele jamais vai esquecer de nós. O rei jamais esquece dos teus filhos queridos. Aleluia. A terceira coisa que vai ser recuperada, ele vai sair de Lodebar em direção ao palácio. Aleluia. Aleluia. E eu creio que quando ele está indo em direção ao palácio, meus queridos, que passava na cabeça dele, que o rei mandou me chamar. Eu, considerado um cão, aleijado, pobre, perdi tudo. Por que o rei mandou me chamar? Quando nós olhamos para nós, pensamos: Deus, eu não consigo, eu não posso. Mas o Espírito Santo que Ele mandou está lá dentro de nós. Você não está sozinho. Você não está só. Eu estou contigo e vou te conduzir em presença do Rei. Alaia sura bacana. Eu creio que quando ele está chegando, de longe ele avista aquele palácio bonito lá em Jerusalém. E de repente, meus queridos, a porta do palácio, os guardas reais, e de repente, a porta do palácio se abre. E ele vai sendo levado. Os guardas olham, eles se afastam. Esse é convidado do rei, pode passar. Alabaçura e cantarabás. E quando ele entra dentro do pórtico do palácio, alguém vai dizer: cadê o convidado do rei? Ele está aqui, mande ele entrar. Oh, aleluia. E quando ele vai entrando, ele se depara com a sala dos banquetes e com uma mesa muito grande. E a mesa do rei estava repleta. Aleluia. Por quê? Porque o rei ia receber o convidado. Quando ele olha, servente do rei, vindo com bandejas de comida e colocando na mesa frutas, alimentos, quem sabe ali, carne de frango e outros tipos de carne. E ele começa: Deus, no meio de tanta fartura, parece ser o sonho. Eu
acho que eu estou sonhando. Que fartura. E de repente, o rei Davi, alguém diz: ó rei, seu convidado já está na sala do banquete. E de repente, o rei Davi vai entrar. E quando Davi entra, ele olha para o fundo. Parece que o coração bate mais forte. Esse é o filho do meu amigo, amigo de sangue, como irmão. Eu posso fazer algo por ele. Eu vejo a quarta coisa, que é recuperar, aleluia, para a família de Saul. São as honrarias. Comer na mesa do rei, comer junto com o rei. Aleluia, glória a Deus. E quando Davi entra, presencia ali o seu convidado. Nos diz a palavra que quando Mefibosete ver Davi, ele vai se lançar com o rosto no chão, sinal de humilhação. E Davi vai dizer: Mefibosete. E ele vai responder: eis aqui teu servo. E Davi vai dizer: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai. Eu vou te restituir todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu vejo aqui, meus queridos, uma grande promessa do rei para a vida de Mefibosete. Oh, glória a Deus. A Bíblia nos informa que a promessa de Saul para ele: você nunca mais vai voltar para Lodebar, mas você vai morar comigo aqui no palácio. Você nunca mais vai mendigar pão, porque você vai comer pão comigo na mesa. Aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo aqui, queridos, aleluia, aleluia, que se você crê, aleluia, por mais que o mundo entre em crise, por mais que a situação está difícil, mas Deus vai prover para você, para a tua casa, para a tua família. Se você crê, levante a sua mão. Eu sou a boca de Deus profética para a sua vida. Aleluia. O Senhor, Ele cuida dos seus. O Senhor, Ele ama os seus. O Senhor abençoa os seus. O Senhor abre a porta para os seus. E nesta noite, se você crê no mundo espiritual, as portas já estão se abrindo e as providências de Deus já está chegando na sua casa. Quando crê, joga a sua mão para cima, aleluia, e receba nesta noite da parte de Deus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Já estou finalizando. A quinta coisa que Mefibosete vai recuperar, aleluia, é fazer parte de uma família real. Por quê? Porque ele
é da linhagem de uma família real. Ele vai voltar a fazer parte desta família real. Oh, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. E quando, meus queridos, ele prostra, se lança diante de Davi, aleluia, se humilhando, Davi vai fazer a promessa para ele, só para ele? Não, para também os da sua casa. Por quê? Porque ele também, querido Zico também, ele ajudava ali, aleluia, Mefibosete. Ele ia tomar conta das terras, mas Mefibosete ia estar no palácio, comendo na mesa do rei. O Senhor nosso Deus, aleluia, ele vela para cumprimento na sua palavra. O nosso Deus, aleluia, ele está de olho em nós, meus queridos, e vendo os caminhos que nós estamos trilhando, aleluia. Muitas vezes a desobediência, ela pode custar cara, aleluia. Custou caro para Saul, custou caro para a família de Saul, mas nós temos que, em meio à circunstância, Deus ainda usou das misericórdias dele, porque o nosso Deus é Deus de misericórdia, e das misericórdias do Senhor ele lembrou, aleluia, do neto de Saul, aleluia. Eu não sei que vale que você tem passado, se é o vale da tristeza, se é o vale da perca, se é o vale da angústia, se é o vale terrível da provação, mas deixa eu dizer uma coisa para você: independente do vale que você tem passado, você não vai morrer nesse vale, você vai saltar nesse vale e vai chegar do outro lado, erguendo a bandeira da vitória, porque Deus é Deus na sua vida. Coloque sobre os teus pés, recuperando o que se perdeu. Queridos, se você imaginasse que tem na dispensa de Deus para Deus lhe conceder, você sairia daqui nesta noite, não com a sua boca fechada, mas você sairia daqui adorando ao Senhor, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque a dispensa de Deus tem muitas coisas. Quer prova disso? Malaquias capítulo 3 nos diz lá: se eu, Senhor, não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos abstenha, aleluia, que você se sacie dela, que você receba, que você tenha na sua vida as bênçãos do Senhor, aleluia. Quando nós perdemos, nós ficamos tristes. A vida do cristão não é só de vitória, tem perca, mas não deixe que a tristeza invada o seu ser, não deixe que a tristeza te derrote. Você pode estar passando pelo vale, mas se você não conseguir passar por ele, Deus, ele vai te pegar no colo e vai passar contigo, e do outro lado você vai dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Feche os teus olhos. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta palavra que o Senhor nesta noite tem, ó Deus, colocado nos meus lábios.